A paz do Senhor Jesus a todos. Tem alguém feliz nessa casa? Como é bom nós estarmos diante, obrigado minha amada. Como é bom nós estarmos diante da presença de Deus, para juntos oferecermos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E graças a Deus que você conseguiu chegar, né? Graças a Deus, você está aqui mais um dia do janeiro profético para blindar o seu ano de 2023, que, como o pastor Ricardo já profetizou, será o melhor ano da sua vida. Alguém acredita nessa palavra? Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração. Alguém veio ouvir a voz de Deus nessa noite? Mateus capítulo de número 13. Localize por gentileza o versículo de número 30. Mateus capítulo de número 13. O versículo é o versículo de número 30, que vamos tomar como base daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações nessa noite. Deus, Ele queimou essa palavra no meu coração, e essa palavra será um divisor de águas na vida de muita gente a partir de hoje. O seu ano só termina da mesma maneira se você não decidir a mudar, mas se você decidir mudar hoje, a tua vida será uma vida de ano extraordinário da parte de Deus. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor nos diz assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar, mas agora o trigo ajuntai no meu celeiro. Guarde bem esta palavra: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Você que tem uma voz abençoada, repita forte comigo assim: joio. Diga trigo. Diga assim: é o último tempo, é a última hora de Deus revelar quem é e quem não é. Se assenta adorando e glorificando o nome de Jesus, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Por gentileza, me preste aqui alguns minutos da sua atenção. Prometo que eu não vou demorar, mas quero ser fiel ao texto que Deus revelou ao meu coração para compartilhar ao teu coração. Em toda a Bíblia Sagrada, o método que Jesus mais usou para comunicar uma verdade espiritual em forma de ilustração é uma parábola. Parábola é literalmente algo lançado ao lado de outra coisa. As parábolas de Jesus eram histórias que foram colocadas ao lado de uma verdade a fim de ilustrá-las. Suas parábolas eram auxiliares do ensino, em que ele considerava de extrema delicadeza para mostrar uma verdade profunda àqueles que deveriam ouvir as verdades do reino. A Bíblia vai dizer que por um tempo em seu ministério, Jesus ele confiou muito em parábolas, ele usou muitas na verdade. De acordo com Marcos, capítulo de número 4, versículo 34, diz assim, e sem parábolas não lhes falavam. Existe na Bíblia cerca de 35 parábolas registradas nos evangelhos sinóticos ou similares, no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Em toda vez que Jesus ele tinha o interesse de falar aos ouvintes por parábola, ele nem sempre usou esse método. Se você perceber, quando chega no capítulo anterior de Mateus 12, os fariseus eles rejeitaram publicamente o Messias e blasfemaram contra o Espírito Santo, e cumpria a profecia de Isaías que dizia que um povo seria cego de coração duro, seria cego e de coração duro para ouvir aquilo que Jesus pregava. Por isso que Jesus começou a falar por parábolas para revelar o segredo de quem realmente queria ouvir a sua palavra e entender. Porque muitos ouviam apenas para o criticar, mas aqueles que chegavam com o coração aberto para entender a verdade,
Jesus aprofundava sobre as parábolas, e as parábolas era algo tão singular, particular de Cristo, que em muitas das parábolas, quando Jesus acabava de mencioná-las, os seus próprios discípulos, não entendendo a parábola, chegavam para ele pedindo para ele explicar a parábola. Quando chegamos no capítulo de número 13, que ora eu acabei de ler com vocês, a partir do verso de número 24, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai propor outra parábola, dizendo assim, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então também tem joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Verso 30, que ora eu acabei de ler com a igreja: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei o primeiro joio e atai-o em feixes para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. A explicação da parábola começa a partir do versículo 35 do mesmo capítulo. Eu quero ser bem metódico para que você possa entender aonde nós vamos chegar pela revelação da palavra. A partir do versículo de número 35, a Bíblia vai dizer, 36, Jesus ele vai começar a explicar a parábola. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a ele, a seus discípulos, dizendo: explique-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-losão na fornalha de fogo. Ali haverá ranger e pranto. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do Deus do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, de uma forma simplória e objetiva, o que semeia a boa semente é Jesus, o campo é o mundo, o inimigo que semeou o joio é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então essa palavra está atrelada com o que irá acontecer no fim dos tempos. Essa palavra é totalmente no sentido escatológico. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, o porquê que o Senhor queimou essa palavra no meu coração? Porque nós estamos acreditando que nós vamos chegar dia 31 de dezembro, mas nós não sabemos o dia e nem a hora que o Filho do Homem mandará a ordem para que toque a última trombeta e a sua igreja possa ser arrancado dessa terra. E Deus, como um Deus de amor, conhecedor da sua palavra e conhecedor da tua vida, Ele separou o dia 16 de janeiro para dizer: eu vim aqui para mais uma vez falar aos teus ouvidos aquilo que a igreja continua a pregar até o arrebatamento da igreja. O que é? O que nós precisamos continuar pregando, que arrebatamento é uma realidade. Eu poderia me preocupar com a palavra nesta noite, porque tem muitos lugares por aí que o pregador já não prega mais o que é certo, ele quer pregar o que dá certo, com medo de não ter agenda, com medo de fechar a porta. Mas eu vim muito consciente dentro do meu carro pensando nessa palavra, e Deus queimou a noite toda essa palavra no meu coração, porque Deus não me
me trouxe aqui para pregar o que dá certo. Deus me trouxe aqui para ser profeta na vida de alguém, para trazer um direcionamento para a tua vida e dizer: o janeiro está apenas começando, mas possa ser que ele não chegue no seu final. Mas fique tranquilo, se a igreja não chegar em janeiro aqui na terra, nós vamos continuar lá em cima celebrando com ele a eternidade. Aí observe que Jesus ele vai usar a parábola do joio e do trigo. Repita forte comigo assim: joio. Diga forte comigo assim: trigo. E observe que o joio ele foi semeado enquanto os homens dormiram. Eu vou voltar a palavra para você entender. O texto diz que o joio, pastor Fábio, foi semeado enquanto os homens dormiram. Dormir na Bíblia fala de vigilância. Dormir na Bíblia fala de sono espiritual. E quando esse inimigo ele viu que os homens dormiram, é aí que o joio foi semeado no meio do trigo. Então eu preciso entender que a primeira coisa que precisa estar em ativez na minha vida é a minha vigilância espiritual. Eu preciso estar ligado o tempo todo concernente àquilo que Deus ele entregou na minha mão. Dormir aqui fala de vigilância, e eu preciso cuidar daquilo que Deus colocou na minha mão. Tem gente que Deus entregou ministério, cuida do teu ministério. Tem gente que Deus entregou família, cuida da sua família. Tem gente que Deus entregou pessoas para você cuidar, cuida dessas pessoas com excelência. Só que eu preciso entender que a parte que cabe a mim é a parte da vigilância espiritual. Porque observe o texto, irmão. A responsabilidade de ser vigilante é minha, de não dar brecha, porque o texto diz que ele semeou o joio. E sabe o que ele fez? Ele se retira. Ele semeia o joio e ele se retira. Pregador, eu não entendi. Já percebeu que muitas das vezes, se a gente não vigiar, tem gente que pisa dentro da nossa casa, ele traz o problema, ele vai embora e o problema continua quebrando dentro da tua casa. Porque ele é sagaz. Ele semeia a contenda e se afasta. Ele semeia aquilo que não pertence a Deus e se afasta. E quem fica no prejuízo é quem? É você que fica dentro do problema. Vai um conselho para a sua vida: cuidado com quem você tem compartilhado os teus sonhos. Cuidado com quem você tem compartilhado os seus projetos. Cuidado com quem você tem compartilhado intimidades da sua vida. Porque muita gente se aproxima e tem gente que é assim, ele não vem para agregar nada, ele só vem para tirar alguma coisa de você. Só que Deus me trouxe aqui para profetizar na vida de quem acredita em profecia. Eu não saí de Cariacica para passear, eu saí de Cariacica para ser profeta de Deus nesta noite. E Deus está dizendo: eu vou tirar gente do teu caminho que não te agrega em nada, mas eu vou trazer gente para o seu lado que sonha como você, vive como você, projeta como você. 2023 será diferente na sua vida. Aí a Bíblia vai começar a nos dizer que quando esse joio é semeado, o que é que os trabalhadores fazem? Ele chega para o seu senhor e diz assim: ô meu senhor, não foi semeado apenas uma boa semente nesse campo? Por que é que cresceu o joio no meio do trigo? Aí eles fazem uma pergunta ao seu senhor. O Senhor quer que nós vamos lá e arranque o joio no meio do trigo. Aí a resposta é: deixai-o ambos crescer junto, porque senão vocês vão correr o risco de tirar o joio junto com o trigo. E aqui eu começo a aprender algumas lições para a sua vida nesta noite. Olhando a olho nu, é impossível uma pessoa que não tem conhecimento da agricultura olhar num campo e separar quem é joio e quem é trigo. A olho nu ele se parece muito. Se você olhar rapidamente, é muito fácil você confundir um joio com trigo, um trigo com joio. É por isso que o dono do campo ele está dizendo
dizendo assim: deixai crescer, porque é na fase madura que as diferenças vão começar a aparecer. Deixa crescer, deixa o tempo passar, porque o tempo revela quem eu sou, o tempo revela aquilo que está dentro de mim, o tempo revela de fato aonde a minha confiança está estabelecida. É por isso que o dono do campo está dizendo: não, meu filho, esse trabalho de arrancar o joio do trigo não é de vocês, esse trabalho me pertence, porque se vocês arrancar junto é perigoso vocês tirar e matar alguns trigos que estão junto. O pregador melhora. Joio tem aparência, mas joio não tem frutos. Eu vou repetir essa palavra: joio tem aparência, mas joio não tem frutos dentro dele. É por isso que o dono do campo, ele diz assim, ó: deixa crescer, porque quando eles chegam na fase madura, se você abre um joio, ele não tem nada dentro dele, mas se você abre um trigo, ele vai ter frutos dentro dele. Pregador, melhora para eu dar glória. Tem gente preocupado porque alguém pecou e continua cantando, tem gente preocupado com quem pecou e continua pregando, aí está querendo arrancar algum da igreja, só que o dono da igreja está dizendo: deixa crescer junto, que quando chegar a fase madura, quem vai tirar sou eu. Deixa crescer junto, que quem vai revelar quem é sou eu. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu tô sentindo ele passeando. Cadê o Joberson? Cadê a galera da banda aqui? Eu tô sentindo a presença de Deus. Me ajuda. É a primeira vez que eu tô pedindo me ajuda. Olha para pelo menos duas pessoas que estão do teu lado. Chacoalha ele, chacoalha ela, e diz assim: o dono da igreja não dorme. O dono da igreja não dorme. O dono da igreja não dorme. O dono da igreja continua cuidando dela. O dono da igreja continua vigiando ela. Mas está crescendo. Deixa crescer que a hora do acerto chega. Deixa crescer que a hora do acerto chega. Te falar uma verdade, ô pastor Miqueias, então quer dizer que joio canta? Joio canta. Então quer dizer que joio prega? Joio prega. Então quer dizer que joio faz parte do ciclo de oração? Faz parte do ciclo de oração. Então quer dizer que joio faz parte de jovens? Faz parte de jovens. Então quer dizer que joio evangeliza? Joio evangeliza. Mas o dono da igreja está dizendo: deixa crescer, deixa aí. Você está pensando que Deus está da eternidade dizendo assim: eu perdi o controle? Ele está dizendo assim: eu continuo exatamente no controle de tudo. É por isso que joio ele tem aparência. Joio tem o que, igreja? Mas diga forte comigo assim: mas trigo tem essência. 1, 2, 3. Quando abre o joio, ele é oco por dentro, mas quando abre o trigo, ele tem frutos. E quando nós falamos de frutos na Bíblia, nós falamos daquilo que Deus, Ele colocou dentro de nós. Os frutos do Espírito. Tem gente que ele fala que é trigo, mas tem um porém. A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelo seu quê? Pelo seu fruto. Não tem como a árvore má dar fruto bom, e não tem como fruto bom, árvore boa, perdão, dar fruto má. Ô pregador, o que é que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer é que nesses últimos dias, Deus está selecionando do meio dos seus, dizendo: eu estou permitindo muita coisa acontecer na igreja, eu estou permitindo muita coisa acontecer no meio do meu povo, para
de verdade eu mostrar quem é joio e quem é trigo na minha presença. Eu mostrar quem é joio e quem é trigo na minha presença. Não entendeu não? Eu vou melhorar para você dar glória. Deus não se impressiona com o tamanho do teu pulo na igreja. Deus não se impressiona com o tanto de línguas estranhas que você fala na igreja. O que impressiona a Deus é uma vida de caráter, é uma vida de responsabilidade espiritual, é uma vida que não tem engano. Ele está passando aqui, Ele está passando aqui. Olha para mim. Esse irmão não vai ficar com raiva de você porque eu estou pregando Bíblia aqui hoje. Olha para os olhos dele assim, com convicção de profeta. Diga para ele assim: e aí, tem aparência ou tem essência? Diga para ele, diga para ela, diga aí, e aí? Está preocupado em mostrar aparência ou está preocupado em mostrar essência? Porque com vestido longo, com uma Bíblia debaixo do braço ou de um terno, eu consigo enganar muita gente. Só não consegue enganar o dono da igreja. Eu falo isso muito consciente, porque eu sou pastor de igreja. E aqui eu sei a responsabilidade que vocês têm de trazer pessoas aqui para pregar a palavra. É o crivo que precisa ter. Não se impressione com boas pregações. Não se impressione com boas técnicas vocais. Porque Mateus 7:21 diz que naquele dia muitos chegarão dizendo: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu fiz coisas extraordinárias. E o que é que o dono da igreja vai dizer? Aparta de mim, porque eu não te conheço. Mas o que Deus está dizendo nesse janeiro profético para alguém é: eu vim pegar na tua mão hoje e te dizer: você pode ter entrado joio, mas joio você não sai. Você pode ter entrado joio, mas joio você não sai. A palavra te alcança nessa noite. Vamos lá. Então a primeira coisa é que o joio ele tem aparência, mas ele não tem a essência. E Gálatas 5:22 diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, ardemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Aqui está falando sobre o fruto do Espírito. Ou seja, eu posso até dizer que eu sou trigo, mas se não tiver o amor, não é. Eu posso até dizer que sou trigo, mas se não tiver gozo, não é. Eu posso até dizer que eu sou trigo, mas se não tem paz, se não tem longanimidade, se não tem benignidade, se não tem bondade, fé, mansidão e temperança, você está lutando contra a palavra. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: se não tem, os frutos vão começar a ser gerados nessa noite. Os frutos vão começar a ser gerados nessa noite. Segunda lição do trigo. Quem me entende até aqui, diga graças a Deus. O trigo, ele é maleável. Você sabia que o trigo ele se curva facilmente, pastores? Pregar para uma igreja inteligente é isso aí, ó, já pegou no ar. Diferentemente do trigo que é rígido, difícil de se curvar, difícil de descer. E aqui fala de humildade. Aqui fala de reverência. Aqui fala de compromisso. E Deus está dizendo: sabe quem é trigo na minha casa? Ele facilmente desce.
ele facilmente se curva diante da minha presença. Ele é uma pessoa facilmente maleável, porque ele sabe que a autoridade de um anjo, de um pastor, o pastor não fala aquilo que dá na cabeça dele, ele fala aquilo que Deus direciona. Só que tem muita gente dentro da igreja dizendo: eu não vou fazer o que o pastor falou, ele está enganado. Eu não vou fazer o que a minha liderança está pedindo, ele está enganado. Irmão, se tu veio aqui e está pensando que é trigo, Deus está dizendo: separa hoje, meu filho, do joio, porque quem é trigo de verdade, ele desce facilmente para se humilhar, ele desce facilmente para reconhecer, ele desce facilmente para reverenciar, ele se humilha. Olha para mim. Sabe por que Deus amava a Davi? Porque ele descia facilmente. Quando ele pecava, ele não estava preocupado em perder o trono, ele não estava preocupado em perder riquezas. Quando ele errava, ele dizia assim: me arranque tudo, mas não me arranque a tua presença. Não adianta ter trono sem a tua presença. Não adianta ter dinheiro sem a tua presença. Não adianta ter muitos soldados sem a tua presença. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Eu vou te tornar uma pessoa flexível a obedecer o comando que não sai da terra, é o comando que vem do céu. O que Deus está dizendo é: eu vim nesta noite para quebrar a sua resistência, porque tem muita gente travado a vida, porque não aprendeu a obedecer aos seus líderes espirituais. Tem muita gente vivendo com a vida travada, porque não aprendeu a reverenciar a presença de Deus, não aprendeu a ter compromisso com a obra de Deus. E Deus não te trouxe aqui para massagear o teu ego nesta noite. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu estou te dizendo aquilo que você precisa mudar para alcançar algo maior da minha mão. O joio, ele é muito rígido e não se curva facilmente. Sabe o que é isso aqui? Aquela pessoa que tudo reclama, tudo questiona, tudo para ela não está bom. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, trigo, o segredo ainda é continuar se curvando. Eu estou sentindo a presença de Deus tão forte nesse altar. Terceiro, vamos lá. O trigo pisado. Você sabe que dentro do trigo tem a matéria-prima para se fazer o pão. O próprio Jesus disse em João 6,35: eu sou o pão da vida. Quando nós falamos de pão em Bíblia Sagrada, representa a própria Bíblia. Quem trouxe o seu exemplar bíblico aí, levanta o seu exemplar bíblico. Cadê a sua Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Olha aí, olha tanto de gente que trouxe pão para esta noite, pastor Fábio. Olha tanta gente que trouxe pão. Só que o segredo da diferença entre o trigo e o joio, a terceira diferença é que quando o trigo é pisado, ele se extrai a matéria-prima para fazer o pão. Só que adivinha uma coisa: você sabe que quando se pisa um joio, sabe o que é que ele vira? Quando se pisa um trigo, ele se extrai a farinha para fazer o pão. Agora se assuste, senhores, porque a Bíblia não erra em nada. Não foi à toa que Jesus disse essa parábola. O joio pisado se extrai veneno. Eu sei que você está pensativo aí. O trigo pisado se transforma pão para alimentar a vida de alguém, mas o joio pisado é veneno para matar a vida de alguém. O que Deus está dizendo para a sua igreja é: eu estou muito consciente debaixo do comando de Deus aqui nessa noite. Eu sei aonde o Espírito Santo vai nos levar essa noite. Porque Deus está dizendo aqui para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, amante da palavra e amante das coisas espirituais, o que é que às vezes acontece com a nossa vida? Você pode orar muito, mas chega um momento que a prova vai chegar. Você pode clamar muito,
que uma hora a luta vai tentar te sufocar. Você pode ser o homem mais crente dessa igreja, mas o dia mau ainda vai aparecer na sua vida. Todo mundo vai viver esse dia mau. Só que quando a aprovação chega na vida do joio, ele está sendo pisado. Mas enquanto ele está sendo pisado, o que sai dele é para alimentar a vida de alguém. O que está sendo extraído dele é para socorrer a vida de alguém. Ao contrário do joio, que quando é pisado sai veneno, que é perigoso matar a vida de muita gente. Levanta a tua mão que eu vou profetizar nessa noite. O que Deus está dizendo para a sua igreja é: quando a provação aparecer e você se sentir pisado por Deus, porque às vezes Deus tem que nos esmagar para extrair algo de nós. Às vezes Deus tem que nos pisar para formar o nosso caráter. Às vezes Deus precisa nos lapidar de tanta coisa. Mas Deus está dizendo: quem é trigo de verdade vai extrair algo para alimentar a vida de alguém. Mas quem é joio, ele só sabe matar as pessoas. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: em 2023 eu vou te colocar no caminho de muita gente, para você alimentar a vida de alguém. Em 2023 eu vou te levar a muitos lugares, para você alimentar a vida de alguém. Quem acredita nessa palavra, levante a tua mão e adore ao Senhor. Eu vou fechar e vou orar. Um dos métodos, pastor Fábio, que o agricultor usa ainda até hoje lá no deserto. O deserto se venta muito. E um dos métodos, quando é recolhido joio e trigo tudo junto, eles pegam uma espécie de pá grande, e quando o vento começa a soprar, eles jogam para cima. E se o joio não tem nada dentro dele, o vento, só que o trigo permanece. Não entendeu não? Eu vou aplicar. Sabe por que depois de muitos ventos teve gente que desviou? Porque não tinha nada dentro deles. O vento da provação levou, mas o trigo continua aqui dando glória a Deus e aleluia nessa igreja. O vento soprou de um lado para o outro, meu amigo Gão. E quantos ventos a gente já passou? Lembra quando você não tinha dinheiro para fazer a compra total? Lembra quando você não tinha dinheiro para comprar um remédio para o seu filho que estava doente? Lembra quando você não tinha o carro que você tem hoje, mas você vinha para a igreja a pé, mas vinha? Você ia para a igreja de ônibus, mas ia? Era Deus dizendo: eu estou permitindo o vento passar para levar o joio embora e para deixar os trigos permanecer na minha presença. O que Deus está dizendo é: não se preocupe se o vento começar a soprar em janeiro. É Deus dizendo: eu estou separando os joios do trigo. Eu estou separando os joios do trigo. E me ouça, me ouça, me ouça. E tudo isso aqui só aponta para uma coisa, que ninguém tem como correr: o fim do mundo vai chegar. Isso aqui uma hora vai acabar. Não tem um dia que eu não deito na minha cama e falo: Deus, se for esta noite, não me deixa fora da eternidade. Se for essa noite, não me deixa fora do céu. Eu conheci a tua palavra, eu preguei ela, mas quando eu chegar lá, eu não quero ouvir da boca do mestre: afasta-se de mim. Não, não, não. Eu quero ouvir da boca dele: bem-vindos, ó filhos do meu Pai. Possuir por herança aquilo que já estava proposto para vocês desde a fundação do mundo. Tem gente que não acredita na eternidade, mas vai chegar uma hora que não tem como correr dela. Tem dois meios que nós vamos viver a eternidade: um é a morte, outro é arrebatamento da igreja. Mas segura essa palavra para você da glória.
gente gosta. Eu não sei se vai ser na hora do jornal, eu não sei se vai ser na hora do Globo Esporte, eu não sei se vai ser na hora da novela, mas eles vão ter que parar a programação e começar a noticiar. Acaba de acontecer em toda a terra. Milhões e milhões começaram a desaparecer. E o que é que eles tinham em comum? Eles acreditavam que Jesus ia voltar para arrebatar a sua igreja. Para arrebatar a sua igreja. No Brasil vai gente desaparecer. No Chile vai gente desaparecer. Nos Estados Unidos vai gente desaparecer. Na América Latina a gente vai começar a aparecer. Em Bom Jesus gente vai começar a desaparecer. Em Vitória vai começar a gente a desaparecer. No Paraguai gente vai começar a desaparecer. O mundo vai se tornar um caos, porque a igreja não vai mais estar aqui. Só quem vai subir, levanta a tua mão para adorar. Só quem vai subir, levanta a tua mão para glória. Deus está tomando essa casa. Deus está tomando essa casa. Pode ser agora. Pode ser agora. Pode ser agora. Pode ser hoje. Pode ser agora. Pode ser hoje. Pode ser agora que o arrebatamento aconteça. Deus vai fazer você sentir um pedacinho do céu aí agora. Deus vai fazer você sentir um pedacinho do céu aí agora. Deus vai fazer você sentir um pedacinho do céu aí agora. Recebe. A pregação que ele está chegando não passa. A pregação que ele está vindo para arrebatar a sua igreja não sai de moda. Nós precisamos continuar pregando que está mais próximo do que a gente imagina. Deus não te quer um frequentador de igreja. Deus quer te tornar a igreja dele na face da terra. Tem gente preocupada me ouvindo dizendo: mas pregador, eu preciso mudar tanta coisa. Aproveita que o tempo oportuno é hoje. Aproveita que o tempo oportuno é agora. A Bíblia diz que será como num abrir e piscar de olhos. Pisca aí, vai. 7 milésimos de segundos. Não dá tempo para mudar nada. Não dá tempo para pedir perdão quem está longe. Não dá tempo de reconciliar com quem por algum motivo criou um bloqueio. Mas Deus te ama tanto que Ele separou esta noite para te dizer: é tempo de voltar. É tempo de se arrepender. É tempo de voltar a praticar as primeiras obras. É tempo de voltar ao início de tudo. Deus trouxe pessoas aqui nesta noite para dizer: é noite de voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído. Essa palavra foi ao teu encontro e você está dizendo:
Eu saio daqui, mas eu saio mudado. Eu quero entregar a minha vida para Jesus agora. Sai correndo do teu lugar, porque eu quero orar por você aqui agora. Cadê a primeira pessoa? O Espírito Santo pega na tua mão e diz assim: não dá tempo para ficar parado mais. O arrebatamento está chegando. Não dá para ficar parado mais. Eu estou vindo arrebatar a minha igreja e você não pode ficar de fora da festa. Eu morri na cruz do Calvário para te dar o direito de vida eterna. Celebre comigo, porque a primeira pessoa acabou de chegar no altar. Celebre comigo, porque a primeira pessoa acabou de chegar no altar. Aonde está a segunda pessoa? O Espírito Santo pega na tua mão hoje e diz assim: é tempo de voltar. Celebre comigo, porque a segunda pessoa acabou de chegar no altar. Não, eu acho que você não entendeu. Celebre comigo, porque a segunda pessoa acabou de chegar. Aonde está a terceira pessoa? É momento de voltar agora. Não dá tempo para pensar no que será amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Jesus te trouxe nesta noite para te dizer: eu reservei este culto para mudar a tua vida. Eu reservei este culto para mudar a tua história. Eu reservei este culto para transformar o teu ser. Saia correndo desse banco e venha abraçar a cruz de Cristo agora. Saia correndo deste banco e venha abraçar a cruz de Cristo agora. Comece a interceder, igreja, porque tem pessoas que estão travadas nessa cadeira, que o diabo está tentando travar ela nessa cadeira para ela não vir aqui na frente, porque o diabo sabe que se ela chegar aqui, a vida dela será transformada pelo poder da palavra que foi pregada. Cadê você, missionário de banco? Me ajude a pregar. Você que sabe que tem alguém aqui que precisa entregar a vida dele para Jesus, vai correndo até ele agora e diga: eu não aceito perder a sua alma para o diabo. Eu não estou te oferecendo religião. Religião não muda a vida de ninguém. Eu não estou te oferecendo placa de igreja. Placa de igreja não muda a vida de ninguém. Eu estou te oferecendo Jesus, que pode mudar a tua história. Só que Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Você precisa decidir a sua vida para Jesus agora. Estenda as suas mãos para cá, igreja. 4 preciosas vidas diante do altar de Cristo. Se a quinta estiver aqui, o céu te chama. Deus, nós oramos por essas preciosas vidas, que pelo poder da tua palavra foram convencidas a receber o Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas. O Senhor está escrevendo uma nova história para elas a partir de agora. O Senhor está escrevendo uma nova história, Pai querido, na vida delas agora. E eu creio que se um dia eu tiver a oportunidade de voltar a essa casa, eu quero ver as tuas filhas trabalhando na tua obra, dando frutos para esta igreja. Elas serão divisor de águas em suas casas, em suas famílias. Através da vida dela, o Senhor vai trazer muita gente, Pai, que precisa ser alcançado pelo poder da tua palavra. Escreve o nome delas no livro da vida. Firma os pés dela na rocha inabalável que é o Senhor. E sabe qual é a melhor notícia? Se o arrebatamento for agora, o céu terá 4 novos integrantes para cantar no coral celestial juntamente conosco. Só quem acredita nisso, levante a tua mão acima da tua cabeça e dê o aplauso mais forte que você puder nessa hora. Aplaude ao Senhor o mais forte que você puder. Deus abençoe. Muito obrigado. Te damos graças, Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado por tua presença conosco.
Obrigado pelo janeiro profético. Ó Deus, essas noites maravilhosas que tem marcado a nossa vida. Obrigado porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Obrigado, Senhor, porque temos a sua promessa, esperança. Ó Deus, e nesta noite nós recebemos algo a mais do Senhor. Nos ajude a sermos conforme tu queres, que sejamos trigo, que sejamos verdadeiros, que a tua obra em nós seja completa, que esta igreja, que o teu povo nesta cidade, possamos brilhar como luz no meio das trevas. Toma as igrejas, os pastores, o teu povo neste lugar. Ó Deus, os membros desta igreja, cobre-nos com seu sangue, guarda-nos, ó Deus, nos dias maus, e ajuda-nos, ó Deus, a testemunhar de Jesus em nossa vida diante daqueles que perecem. Levante a mão para o céu, segura a mão do teu povo, Senhor, sustenta. Deus, faz a obra completa. Não deixe, ó Deus, que nenhum de nós venhamos a olhar para trás. Nós queremos estar prontos. Deus, as nossas mãos levantadas são para dizer que nós precisamos do Senhor. Encha-nos com teu Espírito, ó Deus, renova as nossas forças. E se esta for a noite que o Senhor vai fazer soar a trombeta, que nós estejamos prontos, esperando a trombeta tocar, Senhor, porque nós queremos estar na eternidade contigo. Segura as nossas mãos e nos ajude. Deus, dá-nos uma noite de paz, leva-nos em paz aos nossos lares, guarda a nossa semana, guarda a nossa nação, salva a nossa nação, guarda as nossas famílias, guarda-nos com as tuas mãos poderosas, e que olhemos somente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. As mãos para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele ponha em você a paz que só Ele pode te dar, e que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus. Todos nós que amamos a Jesus e aguardamos a sua vinda, digamos juntos, amém.